parece que Gava acabou e chegou a hora de nós conhecermos então o Zets. Sim, finalmente o primeiro episódio de Camarada Zets lançou. Digo finalmente como se tivesse esperado muito tempo, só tive de esperar uma semana. Mas já, o primeiro episódio de Camarada Zets lançou e eu já vi o episódio e vou falar o que é que eu achei do episódio. Foi um bom começo para Zets, um mau começo, deu boas impressões, más impressões e o que é que eu espero também para esta nova fase da franquia. Mas antes de tudo, eu sou o Gil Boca e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é a review do primeiro episódio de Camarada Zets. Mas antes de falarmos do episódio, só para falar que eu faço livezinhas naquele lugar roxinho, que começa com um T que eu não posso falar o nome aqui no YouTube. Eu lá normalmente faço sempre lives à quinta, sexta e sábado. Quinta e sexta é sempre para vermos algum tokusatsu diferente, ou a jogarmos algum jogo, por exemplo, a fazermos um desafio, mas com o tema sempre tokusatsu ou mouse hoje. E ao sábado nós vemos ao vivo o Super Hero Time, que é Puricure, Camarada Z totalmente e Gojuger. Por isso, se quiserem ver o Hero Time sábado, ao vivo, com outras pessoas, conversar com o chat, ver comigo, estão à vontade, eu vou deixar o link aí da minha roxinha aí embaixo na descrição, nos comentários. Só me seguirem lá, quantas mais pessoas melhor, nós já chegamos aos 105, eu queria ver se conseguia chegar até ao fim deste ano aos 150 seguidores lá. E bem, aqui ao canal também aos 500 até ao fim do ano, vamos ver o que é que vai dar, mas bem pessoal, é isto, bora então falar agora do primeiro episódio de Camarada Zets. O episódio começa numa noite estranha, assim numa cidade. Aparentemente uma idol famosa foi raptada e no meio dessa cidade nós conhecemos o nosso protagonista Baku, um detetive com o codinome Seven. E aparentemente o seu chefe Zero manda na missão de salvar essa idol. Para quem não sabe, o nome dessa idol é Nemo. Tudo o que nós temos de informações de personagens foi tudo da pré-conferência, todos os personagens que estiveram na pré-conferência aparecem no episódio, por isso eu vou também dar realce o plot dos personagens dentro da série. O Baku consegue sim salvar a Nemo e nós tivemos uma cena de ação muito boa. Literalmente, finalmente temos Gun Rider. Fuck belts, I only need a gun. Eu vou dizer, cena muito boa logo para começar o episódio, também estamos nos 2 primeiros minutos do episódio e essa cena já chamou muito a minha atenção, por isso eu acho que Zets, em requisito de geografia de lutas, vai ser bom. Acho que promete bastante, acho que não nos precisamos preocupar em geografias de luta, Zets vai ser bom. Mas do nada, durante essa luta, um dos soldados acorda e bate na cabeça do Baku. E com isso tudo descobrimos que era só um sonho. Quem bateu com aquelas coisas de sopa, não sei o Oronoma, bateu na cabeça do Baku. Era a irmã do Baku que acordou porque ele estava sempre a dormir, não parava de sonhar. Tinha de acordar uma hora, não podia ficar a dormir toda a noite. E com isso, já meus netos, descobrimos que era um sonho na verdade. É assim, quem viu a pré-conferência obviamente já sabe que era para ser um sonho, temática de Zets é sonhos, mas para quem não viu, acho que foi uma surpresa. Eu achei engraçada aquela cena da colher. Ela estava no trailer da pré-conferência. Eu me esmarri com aquela cena, não sei porquê. Tipo, é só a imagem do Baku a dar-lhe com uma colher, mas eu acho engraçado, não sei porquê. Com essa cena corta, o Baku acorda e nós reparamos que o quarto dele é cheio de coisas de detetives, agentes, principalmente de um chamado Agente Zero, que eu vou realçar esse ponto mais para a frente quando estiver a falar, mas tenham atenção, tem muita coisa de um Agente Zero no quarto do Baku. Eu já mencionei quem é que é esse Agente Zero, mas mais para a frente eu vou voltar a mencionar, ok? Com isso o Baku acorda e diz que queria ter um trabalho de salvar pessoas porque ele nos sonhos é incrível e ninguém o para. Com isso a irmã dele chateia-se e diz que sonhos e realidade são coisas diferentes e para ele perceber que não são assim que as coisas funcionam. Por isso o Baku vai encontrar então um emprego. E ironicamente nós estamos este ano num Super Hero Time onde os personagens principais, nesse caso o Goju Wolf, Oero e Baku, Camarada Zets, são os dois desempregados. Nós estamos no Hero Time dos desempregados. Let's fucking go! Desempregado, representatividade. Bem, o Baku vai encontrar um emprego, vai naquelas agências para encontrar trabalho. Mas ele repara numa coisa, ele ao chegar à agência estava a brincar com uma criança, mas ele repara que essa criança foi raptada, por isso vai tentar salvar essa criança. E é neste momento que ele é atropelado e a série acabou. Tchau pessoal. Ok, estou a brincar, a parte do atropelado foi, por acaso, Nesse momento o Baku é atropelado e nós temos a primeira participação do vilão da série, eu acredito, o vilão do primeiro arco.
que é o Nex. Para quem não sabe, na pré-conferência já tinha sido falado, o Nex, ele era um agente também que lutava no mundo dos sonhos, mas ele ficou preso no mundo dos sonhos e agora é o vilão. Aparentemente é isso que nós sabemos da pré-conferência sobre ele. No teaser trailer ele estava a ver a arma dele, que é uma espada. Ele sim vai se transformar, vai ser tipo um Machine Sacer ou um Valvarada que transforma-se, mas não é um Rider por hora na série, vai ser isso. Epá, o Nex eu acho que vai ser interessante, dependendo de como eles foram fazer, porque a primeira participação dele já me chamou a atenção. Mas já, o Baco é atropelado por um carro que não tinha ninguém e o Nex diz que está na hora de começar o pesadelo. Com isso, a cena volta a mudar e nós vemos o Baco no hospital e a irmã dele preocupada a voltar a falar que sonho e realidade não são a mesma coisa. Sempre que o Baco tentava fazer alguma coisa arriscada, ele ia sempre parar no hospital por causa daquele sonho que ele tem. Não é sonho, sim, acho que seria mais sonho nesse caso, que é de salvar pessoas, ele quer salvar pessoas. A cena volta a cortar e voltamos outra vez para o caso onde foi o acidente e nós conhecemos a equipa de investigação de casos sobrenaturais, se tiver nada ou não, ou não estou de cabeça, e nós conhecemos os dois personagens principais que nós vamos ficar de foco nessa equipa de estudo dos casos sobrenaturais, que são o Tetsuya Fujimi e Natsuka Nagumo. A Natsuya Nagumo, nesse caso a atriz da personagem está a fazer, já foi em Git a câmara Lopo, que Yu Takashi, quem também está a escrever a série, o Yu Takashi quer falar um pouco mais ao fim do vídeo, mas já uma atriz que participou numa série também do Yuya está de volta em Zetsu. Vamos ver se ela aqui consegue brilhar melhor, porque ela quando estava em Git fez a Lopo, uma boa personagem, uma das minhas preferidas de Git. Vamos ver como é que vai ser a atriz em Zetsu. Mas já, os dois estão ali a conversar sobre, quer dizer, neste caso a Natsuka Nagumo é a nova, ela foi transferida, na verdade, ela foi transferida para a equipa de casos sobrenaturais e ela não gosta dessa equipa, já mencionando na pré-conferência, ela foi transferida para essa equipa, mas ela não queria estar ali e ela acha que aquilo é desnecessário, um exagero, fantasia, por isso ela não queria estar ali, queria estar a trabalhar noutra área mais importante. E Tetsuya Fujimi fala que sabe quem é que está atrás disto, que são os Nightmares. Os Nightmares são os monstros da série, já para avisar, também outra coisa que estava na pré-conferência, não há muito o que ressaltar aqui. E os Nightmares eu vejo eles como encarnações dos medos das pessoas. Há algo do género Chainsaw Man, há os demónios dos medos da pessoa. Por exemplo, há pessoas que têm medo de tomates. Então vai haver o demónio do tomate e quando esse demónio é derrotado o medo desaparece, acho que é assim que funciona, não tenho a certeza. Eu acho que em Zetsu é mais ou menos como vão funcionar os monstros. Por exemplo, o monstro deste episódio era baseado em revólver de pistola, porque pessoas têm medo de pistola. Deve ser mais ou menos assim que vão funcionar os monstros. Por exemplo, nós mais para a frente da série vamos ter que é do episódio 2 já, que é um azul-vermelho, que deve ser medo de fios elétricos ou de explosivos. Depois nós também temos outros mais para a frente, que é um rosa com verde, que seja medo de palhaços, talvez. Chutes que eu estou a falar, mas eu acho que esse é o conceito dos monstros de Zetsu, que é os medos das pessoas tornados em monstros. Acho que é isso. Corta a cena e voltamos então para o Baco no hospital a dormir e do nada ele é acordado pelo monstro que eu estava a mencionar antes. Depois enganei um pouco na ordem, mas já. Acordado pelo monstro que eu mencionei antes. E meus amigos, que cena boa de perseguição de terror. Eu adorei aquela cena, de verdade. O episódio para mim estava bom, ok, estava a gostar, estava a agradar-me, mas aquela cena de perseguição, género de terror, foi muito boa. E terror é uma essência que estava a faltar na franquia há algum tempo. Porque para quem não sabe, Kamen Rider começou também como uma franquia de terror. E Zetsu voltou com esses elementos que tinham desaparecido um pouquinho na franquia. Tinha em Kuga, Agate no Mi, por exemplo, posso falar. Tinha em Ryuki, o mundo dos peixes é meio algo assim mais de terror, mundo alternativo paralelo, com monstros. Blade também tinha. Ibiki tem bastante elementos de terror, vou ser sincero. Faiz também, mais mistério que o terror mental. Que também é uma coisa que Zetsu fez muito bem neste episódio, quando o Baco ficou preso numa sala e começa a ter várias pessoas a falar para ele, a dizer
tu não consegues salvar ninguém, e depois também aparece uma ilusão da irmã dele a reclamar, a dizer que sonhos e realidade são coisas diferentes, ele não pode misturar os dois. Sério, muito boa cena e é o meu apelo grande ao episódio, e eu espero que o Zets faça mais cenas assim. Eu quero mais coisas de terror em Kamen Rider, por favor. Terror e Kamen Rider são duas coisas que funcionam muito bem. E no mundo real ele morre e no hospital tentam fazer reanimação nele, e é nesse momento que uma mão estranha aparece e puxa o Paco para uma sala. Eu acho que aquela mão estranha é a Nemo, porque vamos lá, a Nemo neste episódio ela aparece, mas não com muita importância, ela está como um NPC de missão. Para quem não sabe, na pré-conferência foi mencionado que a Nemo, ela vai ser uma personagem que vai estar em todos os sonhos do Baco, porque ela é crush, digamos assim, do Baco, e ela está sempre num sonho a fazer algum papel importante para a missão do Baco. Neste episódio ela serviu de pessoa raptada, porque ele estava numa missão de salvar outra pessoa, por isso vai por aí. No próximo episódio ela vai ser uma polícia, acho eu que é uma polícia, por isso a Nemo, eu acho que só no começo da série, mais aqui nestes 10 primeiros episódios, ela vai estar muito naquela coisa, ok, ela está lá, mas não vai ter muita importância para o plot. Eu acho que o Yuya vai querer deixar a Nemo mais para a frente da série, porque ter uma personagem que aparece em todos os sonhos do Baco como uma personagem de plot importante nos sonhos dele é um pouco estranho isto não ser elaborado. Eu acho que vai dar alguma coisa ali a Nemo. O Zed chega e encontra-se na sala do Agente Zero, do chefe dele. E vou voltar a mencionar o porquê que eu falei no começo da série para ter atenção ao quarto do Baco, tem muita coisa de um tal Agente Zero. Eu acredito que o Agente Zero seja a reencarnação da imaginação do Baco, daquele detetive que ele vê nos filmes, nos jogos e nos livros que ele tanto gosta. E agora é o chefe dele. Aparece um corpo humano, mas está todo preto. Nós não conseguimos ver quem é que está no corpo. E nós já sabemos que o Agente Zero, que é o chefe do Baco, ele também é a moto do Zets. Pois eu acredito que a voz existe, o espírito existe, mas se for para reaparecer numa encarnação humana, vai ser o Agente Zero que o Baco vê nos filmes e lê nos livros, porque é assim que ele imagina que é o Agente Zero. Mas na verdade o Agente Zero é só uma voz, um robô, não sei porque é aquilo. Na pré-conferência foi falado que ele era um robô, também era a moto do Zets, e agora ele parece com um corpo humano. Um pouco suspeito, vou ser sincero, não para o lado do vilão, claro, mas eu acredito que seja o subconsciente do Baco a criar uma imagem para algo que não tem uma imagem específica. Depois muita conversa, o Agente Zero fala inglês, uma voz muito boa, só queria realçar isso. O Baco consegue o driver, e quando ele põe o driver no peito, o coração volta a bater. Eu acho que o driver vai ter uma relação de, por exemplo, os drivers dos Showa Riders, que é algo que foi modificado e posto nele. No caso do Shoma de Gava é mesmo o órgão. No caso do Zets, eu pão no meio termo, pode ser os dois, que é, ok, é um driver que ele pode tirar e pôr, mas quando ele põe, o corpo dele modifica-se e não é uma armadura que vai para o corpo dele. Porque se vocês verem a sequência de transformação, dá para ver que o corpo do Baco vai se alterando, tipo, vão começar a aparecer músculos, uma sombra por cima toda dele para não mostrar metamorfose. Eu acho que é isso que está a acontecer e não é uma armadura que se spawna, porque vamos lá, ele está num sonho, ele pode fazer o que quiser. Ele se calhar o que fez ao pôr o driver foi, na imaginação dele, uma metamorfose no corpo e não uma armadura. E falando agora da cena de luta, que cena de luta boa. Puta que pariu, que cena de luta boa. E quando ele liga as luzes, meu Deus do céu, aquela suíte de noite, ainda por cima que foi uma luta noturna. Muito boa, bro, muito boa, meu Deus do céu. Eu adorei aquela luta, vou ser sincero, eu adorei aquela luta. Eu espero que o Zed tenha muita boa cena de ação. Eu estou a mencionar outra vez, mas eu espero que o Zed tenha muito boa cena de ação. No fim do episódio só quero ressaltar uma coisa mesmo. Apareceu uma borboleta roxa, que fez-me lembrar um bocadinho de Ladybug. Eu via quando era pequeno, não tenho assim muita memória do que eram aquelas borboletas roxas. Sei que eram para os Akumas, para transformar as pessoas em monstros, mas se calhar foi só tipo aquela coisa de referência, porque era quando a Ladybug purificava a borboleta, ela ficava branca. Neste caso, o monstro foi derrotado, transformou-se numa borboleta roxa e foi embora. Não aconteceu nada. Não sei, só queria mesmo realçar isso porque as borboletas roxas fizeram lembrar os Akumas de Ladybug. Mas bem, no geral, eu gostei do episódio, mas eu tenho medo do que é que está por vir. Para quem não sabe, Yu Takashi, ele escreveu Zero-Man, Ex-Aid, Gits. Vamos lá, Ex-Aid eu gosto muito, não tenho muito a reclamar da série, é uma das minhas preferidas. Zero-Man sofreu da pandemia, eu dou um pano, mas tem ali o arco da Zaya que é chato. Gits,
eu quero realçar aqui. O começo da série é muito bom, mas quando nós chegamos ao episódio 25, acho que mais ou menos, é quando a Beroa literalmente explode o universo. Depois disso aí, a série, ela fica horrível para mim. Não consigo gostar mais. Eu estou com medo que aconteça mesmo com Zets. Por isso, eu estou com medo para o que está por vir para Zets. Eu gostei muito do primeiro episódio, estou muito animado para o resto da série. O tema da série é muito interessante para mim, que é detetives. Eu gostei muito de detetives. Sonhos, eu gostei bastante da fusão de temas. Mas aquilo, Yuya Takashi, eu tenho medo desse homem. Eu tenho medo desse homem. É um dos meus top 10 maiores medos da existência. Ele está em top 2. O meu primeiro medo é Toshiki Inoue. E sobre aquela nova fase que eu falei no começo do vídeo. Zets é um ponto muito crucial para a franquia, porque é o começo de uma nova era para Raider. Porque quem não sabe, muitos canais da América do Sul e da América do Norte estão a fazer simulcast, como 2 horas atrás do episódio do Japão, de Zets. Estou curioso para ver como é que vai ser. Se nós apoiarmos bastante o projeto de Kamen Rider fora do Japão, eu espero que dê certo. Para quem quiser ver o programa de maneira oficial, já posso dizer 2 que estão a passar o programa, a Sato Company, que é no caso da América do Sul, que ela está a fazer lives dos episódios e até o episódio 5 vai ser grátis a partir do episódio 6. Teremos de pagar a assinatura de membros, que eu estou a pensar em comprar. E agora devem estar a perguntar como é que eu posso ver o episódio. Então, se vocês forem da América do Sul, é grátis, não há problema. Se vocês forem da Europa, vão ter de usar uma coisa chamada VPN. E não vou elaborar aqui. Ok, eu sinto um bocadinho de brincadeira. Eu até recomendo para quem é falante de língua portuguesa apoiar a Sato nesse projeto de globalização de Kamen Rider, porque não sabe, próximo ano podemos também ter Rider na Europa, porque só na Europa que não está a passar Zets. Por isso, apoiem o projeto que é bom. Agora, se quiserem ver em inglês, tem a Soul Factory. Ela está a fazer lives na roxinha, a passar uns episódios. Eu acho que no canal do YouTube eles também têm os voids dos episódios. Mesma história, terão de usar o VP. Mas é aquilo. Vamos apoiar o projeto. É muito bom podermos apoiar o projeto, porque imaginem, no futuro podemos ter Kamen Rider globalmente tranquilo, qualquer um pode acessar e nós vamos a lojas de brinquedos e comprarmos os drivers, apoiarmos o projeto. Por isso, apoiem Zets, mesmo que não tenham gostado do primeiro episódio, pelo menos apoiem o projeto, porque futuramente podemos ter mais riders globalmente. E Sentai é 50-50, porque metade dos direitos estão com a Hasbro e a Hasbro não quer largar dos direitos, por isso já. Mas bem, no geral eu gostei de Zets, estou ansioso para o resto da série, eu quero muito saber o que é que vai acontecer no episódio 2. No episódio 2, por causa do fim do primeiro episódio, já tenho uma ideia de quem é que vai ser atacado pelo Nightmare, por isso já estou super ansioso para o resto de Zets. E tenho aqui uma questão: quem é que será que o Yuya vai matar no Natal? Mas bem pessoal, de mim já sabem, comentem aí no vídeo o que é que vocês acharam do primeiro episódio. Se forem novos, inscrevem-se. Para todos, deixem um like que seja muito. Partilhem o vídeo, nunca se sabe. Eu queria ver se chegava até o fim do ano, até os 500 subs aqui no canal. Era top. 500 subs, let's go. E na Roginho, aos 150, era top. Mas bem pessoal, minha paz, já sabem. Podem. Shabada Witachi Henshin, 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 Shabada Witachi Henshin.